Olá! Na aula de hoje, a aula 23A, eu vou falar sobre modals, ou modal verbs, que são verbos especiais que significam poder ou dever. Os modais só têm esses dois sentidos, ou significam poder ou significam dever. Portanto, de agora em diante, toda vez que você construir uma oração que tenha poder ou dever, saiba que trata-se de um verbo modal. Mas eles são verbos especiais, porque têm características próprias, como, por exemplo, são iguais para todas as pessoas. Logo, por exemplo, o modal can, que significa poder, eu posso dizer I can, eu posso, you can, você pode, he can, ele pode, e é igual para todas as pessoas. Eu posso aprender isso facilmente. I can learn it easily. Ele pode aprender isso facilmente, terceira pessoa, ainda assim não muda. He can learn it easily. Se fosse um outro verbo, como por exemplo, o verbo to learn, aprender, se eu dissesse eu aprendo, I learn. Ele aprende, he learns. Mudaria na terceira pessoa, já que é presente. Mas aqui no caso do modal, não muda, é igual para todo mundo. Uma outra característica dos verbos modais é que nós perguntamos e negamos com o modal. Portanto, se tiver modal na sua pergunta, poder ou dever, você pergunta com o próprio modal, posicionando-o antes do sujeito. Você pode falar russo? Observe que tenho aqui modal. Então, can you speak Russian? Can you speak Russian? Se eu disser, ele não pode ficar acordado. Notem que tem modal. Portanto, nego com o modal. He can't stay awake. He can't stay awake. Acordado, awake. Não é possível utilizar auxiliar junto com modal. Então, não é possível usar can, por exemplo, com do ou don't. Não, você nega no próprio modal, can't. E pergunta com o próprio modal, posicionando-o antes do sujeito. O que mais nós temos aqui? Ok, uma outra característica dos verbos modais é que não podemos utilizar a partícula to, que é clássica dos verbos. Então, por exemplo, um infinitivo qualquer, ele tem o to. Dançar é to dance. Fazer, to do. Mas poder é somente can. Não existe to can. Modais não trabalham com o to, nem para fazer o infinitivo deles e nem em relação a um verbo que venha em seguida. Por exemplo, ela pode entender muitas coisas. Pode é o modal poder, can. Entender está no infinitivo, portanto seria to understand. Mas, em se tratando de modal aqui, o verbo vem também sem o to, porque modal não pega o to. She can understand many things. She can understand many things. Coisas, things. Então, já que explicamos as características básicas dos modais, vale agora apresentá-los. Vou começar com poder. Os tipos de sentido para poder. Se eu disser, eu posso entender. Notem que esse poder tem um sentido de capacidade. Eu tenho a capacidade de entender. Mas se eu perguntar, eu posso ir? Note que esse poder não tem sentido de capacidade, mas sim de permissão, pedido. Eu posso aparecer. Esse poder aqui já tem um sentido de possibilidade. Há a possibilidade de eu aparecer. Então aqui eu tenho poder com sentido de capacidade, poder com sentido de permissão e poder com sentido de possibilidade. Can é nosso primeiro modal, que significa poder, mas ele tem um sentido básico de capacidade. É fácil lembrar. Uma diquinha. Can é capacidade. Ok? Can, capacidade. May ou might são dois outros modais. May ou might. E ambos significam também poder. Porém, may ou might tem sentido de permissão ou possibilidade. Então, para capacidade utilizaremos can, e para permissão ou possibilidade utilizaremos may ou might. Tanto faz um ou outro.
Vejamos alguns exemplos. Ele pode falar inglês fluentemente. Notem que esse poder é de capacidade. Portanto, he can speak English fluently. He can speak English fluently. Mas se eu disser, ele pode ficar aqui se quiser. Note que aqui é permissão. Portanto, he may stay here if he wants. Ou he might stay here if he wants. May ou might. Mas eu não construiria essa oração com can, pois não se trata de capacidade, mas sim de permissão. Ele pode ficar, é permissão. Ele pode chegar a qualquer hora, é possibilidade. Há a possibilidade dele chegar a qualquer hora. Portanto, may ou might, que vai representar esse poder com sentido de possibilidade. He may arrive anytime. A qualquer hora, anytime. Ou he might arrive anytime. He might arrive anytime. Um ou outro, tanto faz. E notem também que aqui, chegar é infinitivo, seria to arrive. Mas como a gente está utilizando modal, o verbo seguinte ele vem no infinitivo sem o to, ou seja, na forma base. He may arrive. Não é possível usar o to para verbos modais. O que mais nós temos aqui embaixo? Ok? Vamos analisar aqui alguns sentidos para o poder. Você pode falar? Se o sentido for de capacidade, para essa pergunta, eu utilizo can. Can you speak? E notem que se é modal, eu pergunto com modal. Mas se eu perguntar, você pode falar com o sentido de permissão ou possibilidade, eu tenho de fazer isso com may ou might. Então, may you speak? Ou might you speak? Curioso, não? Temos aqui também um outro modal, que é o modal could. Could significa poderia ou podia. Could. Ele é tanto condicional quanto o passado de can, ou may, ou might. Could. Se eu disser eu pude vê-lo, é passado. Ou eu poderia vê-lo, é condicional. De qualquer maneira, I could see him. I could see him. Eu pude vê-lo ou eu poderia vê-lo. Se eu dissesse I can see him, eu estou dizendo no presente, eu posso vê-lo. Se eu fosse fazer a interrogativa, could I see him? Notem que se eu tenho modal, eu pergunto com o próprio modal. A negativa de could, a propósito, é couldn't. Couldn't. O could também é usado quando pedimos algo de uma maneira mais polida. Portanto, se eu quiser pedir algo como você pode abrir a janela, na verdade eu pediria você poderia abrir a janela, porque para pedidos eu utilizo poderia, porque é mais polido. Nesse caso, could. Could you open the window? Você poderia abrir a janela? Você poderia me trazer um copo d'água? Could you bring me a glass of water? Por exemplo. E as negativas desses três, na verdade, desses quatro modais que eu acabei de apresentar, temos aqui can mais o not, a negativa dele é can't. May not não contrai. Portanto, se eu disser eu não posso, com sentido de permissão ou possibilidade, fica I may not. Não posso contraí-lo. Porém, might not, mightn't. E could not, couldn't. Can't, may not, mightn't, couldn't. Eu digo, ela não pode fazer isso. Se eu disser she can't do this, estou negando com can, então o sentido é de capacidade, que ela não tem a capacidade para fazer isso. Mas se eu disser she may not do this, ou she mightn't do this, ela não pode fazer isso, o sentido é de possibilidade ou de permissão. Por exemplo, ela não tem permissão para fazer isso, ou não há a possibilidade dela fazer isso. Até aí, tudo muito tranquilo. Vou apresentar agora os modais que significam dever. Falamos sobre poder, vejamos agora os modais que significam dever. Temos dois, que são must e should. Must significa dever, com o sentido de obrigação. Should significa devia ou deveria. Tem um sentido de sugestão
ou conselho. Sugestão ou conselho. Notem que should, devia ou deveria, é tanto o passado quanto o condicional de must, dever. Ele se comporta como could, podia ou poderia. Eu digo, você deve parar com isso. Obrigação. You must stop it. Você deveria parar com isso. Notem que é deveria, portanto, should. E tem um sentido de conselho. Então, you should stop it. E notem que eu não posso utilizar o to, porque modal não trabalha com a partícula to. Sobre as negativas, must not pode ser contraído para a forma mustn't. Should not, shouldn't. Mulheres grávidas não devem fumar. Obrigação. Na verdade, pelo fato de eu estar negando, trata-se de uma proibição. Então, pregnant women, grávidas, pregnant women, mustn't smoke. Não devem, mustn't smoke. Mas se eu disser mulheres grávidas não deveriam fumar, agora já é conselho. Esse deveria ou deveriam é o should. No caso negando fica shouldn't. Pregnant women shouldn't smoke. Não deveriam fumar. Veja mais alguns exemplos aqui. O que ele pode fazer? Se eu perguntar, what can he do? Sentido é de capacidade, porque eu estou usando can. What may he do? Ou what might he do? Sentido é de permissão ou possibilidade, porque eu estou utilizando may ou might. Onde ela deve chegar? Sentido é de obrigação. Where must she arrive? Onde ela deveria ou devia chegar? Sentido é de conselho. Where should she arrive? Where should she arrive? É bem simples. O que ele poderia fazer? Poderia, já sabemos que é could. Podia ou poderia. What could he do? O que ele poderia fazer? Ou o que ele podia fazer? Para finalizarmos a explicação, vejamos os verbos da lição. Today's verbs. To go, went, gone. Ir. Posso ir com você? Se o sentido for de permissão, eu pergunto com may. May I go with you? May I go with you? E se eu perguntasse com can, seria capacidade. E é claro que eu tenho a capacidade de ir. To give, gave, given. To give, gave, given. Dar. Ela deveria me dar mais atenção. Deveria é conselho ou sugestão, portanto, should. She should give me more attention. Should give me more attention. Por fim, to help, helped, helped. Ajudar é um verbo regular. To help, helped, helped. Eles podem não ajudá-la. Notem que esse poder aqui tem sentido de possibilidade. Eles podem não ajudá-la. Portanto, may ou might. Nesse exemplo estamos usando might. They might not, podem não, they might not help her. Ok? Espero que tenham entendido. Recomendo a todos que reassistam esse videocast mais de uma vez. Façam seus exercícios e caso tenham alguma dúvida, tirem suas dúvidas com o seu professor em sala de aula. Bye bye.